A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Deus, aonde pretendemos passar mais essa lição que fala a respeito dos Salmos. E neste dia trazemos a lição de número 6, que tem como título um chamado ao arrependimento. Não é? Aqui vamos ver a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas como a palavra diz, era um homem, e que sendo homem era falho, né? E também teve o seu dia que errou, que pecou e precisou da misericórdia de Deus, né? E quem de nós não precisamos da misericórdia de nosso Deus? Que seria de nós se não fosse a sua misericórdia, né? Então nessa lição vamos ver o que aconteceu com Davi. Ele, ao escrever o Salmo 51, né, falando do seu pecado, pedindo misericórdia ao Senhor. Mas antes de acontecer isso, teve todo um contexto, toda uma história para que Davi chegasse a essa conclusão de saber que precisava da misericórdia do Senhor, né? Então, temos aqui um chamado ao arrependimento. E a lição nos traz, vamos ver, né, o contexto histórico que aconteceu para que Davi chegasse à situação de escrever esse Salmo 51, né? Então, o tópico primeiro diz assim: o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos, isso é danoso, né? Sintoma danoso da desobediência aos preceitos do Senhor. Nós, como servos de Deus, sabemos que toda vez que o homem comete um pecado, comete uma falha, né, ele se afasta da presença de Deus. E isso é muito nefasto, é muito danoso, entristece muito e leva o homem à angústia. Como diz aqui, mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu ao estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Este é o resultado do pecado: vazio espiritual, angústia, tristeza, insegurança, que acontece com o homem ou com a mulher quando ele falha diante de Deus, chega a pecar, né? Não vou ler, aproveitar o texto que tem aqui no Salmo 51, que vem o versículo primeiro, que diz assim: Davi começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava pedindo o quê? Davi tinha perdido o quê? Ele tinha perdido a paz e tinha perdido a segurança. Quando nós erramos, quando nós pecamos, a primeira coisa que perdemos é a alegria da salvação. Então nos sentimos inseguros e sem paz. E foi a primeira coisa que Davi apresentou a Deus, que ele precisava de paz e de segurança, pedindo a misericórdia do Senhor, apelando para a sua benignidade. No versículo 2 a gente vê ele dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi estava procurando o quê? A santidade. Davi tinha se afastado do Senhor, tinha perdido a santidade. E sem santidade, o que é a santidade? A santidade é a gente se separar do mundo, né? Na mente, tanto no físico como na mente. Se afastar do mundo e passar a servir ao Senhor. Davi, apesar de desde moço, desde a sua mocidade, ser homem de Deus, servir ao Senhor com muitos talentos, com muitos dons, né? Um grande guerreiro, também era compositor. Davi tocava harpa muito bem, Davi cantava. Davi era um homem que tinha muitos talentos, mas eu creio que o maior talento de Davi era um grande adorador do Senhor, né? Sempre teve muito respeito e muito amor a Deus. Então, para mim, é o melhor talento que Davi tinha diante de Deus, que bem-aventurado aquele que tem desejo, ama adorar o Senhor. Então, Davi, ele percebeu que ele tinha se afastado, tinha perdido a santidade, porque foi ao mundo, porque só no mundo se busca essas coisas. Quando a concupiscência da carne ou dos olhos
nos envolve, o homem acaba pecando. E foi o que aconteceu com Davi. E ele continua dizendo: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei alvo como a neve. Então, Davi continuava buscando nesse sentido a santidade, né? Ser purificado com hisopo. O que é o hisopo? O hisopo era uma planta, né? Uma planta onde servia para aspergir, né? Molhava no sangue ou na água, naquilo que fosse usar, e aspergia. Era isso que Davi pedia, que purificasse ele com hisopo, aspergisse ele com a santidade, com o poder de Deus, para que ele fosse se sentisse purificado, né? Como ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades. A gente tem vergonha, na verdade. O homem, quando peca, ele tem vergonha do Senhor. E Davi também sentiu vergonha do Senhor e pediu que o Senhor escondesse a face, não olhasse para os pecados dele. Porque quando Deus olha para nossos pecados, a gente se sente envergonhado. Porque o pecado é algo que é totalmente contrário de Deus, né? Da santidade de Deus. E Davi pedia, pela misericórdia de Deus, aí ele pediu que afastasse a face do pecado dele, porque ele precisava da misericórdia, da graça de Deus, do favor que ele não merecia. Porque se Davi fosse pedir segundo o que ele merecia, Davi seria fulminado. Então Davi apelou pela misericórdia do Senhor, pela sua graça, né? E Davi continua dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi precisava de uma transformação de caráter, né? Porque Davi percebeu que mesmo ele desde a mocidade seguindo a Deus, amando a Deus, o seu caráter o traiu. O seu caráter o traiu, porque ele chegou a fazer algo totalmente fora da vontade de Deus. Então ele solicitou a Deus que pela sua misericórdia transformasse o seu caráter, colocasse nele um espírito reto, um espírito honesto, um espírito que não se inclinasse para o pecado, mas se inclinasse para fazer o bem ao Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. Davi tinha pedido a alegria da salvação. Por isso que ele se sentia inseguro e sem paz. Porque quando ele percebeu que ele pecou, se não houvesse o perdão de Deus, Davi estava perdido. Ele não tinha mais direito à salvação. Então Davi estava dizendo: torna a dar-me a alegria da salvação. Como isso? Perdoando ele, santificando ele, purificando com hisopo, como ele pedia, né? E colocasse nele um espírito voluntário. Um espírito onde fosse servir a Deus sem ser forçado. Um espírito que sentisse desejo, realmente vontade de servir ao seu Deus, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi estava pedindo uma preparação. Novamente, que ele se sentisse à vontade para anunciar Deus da salvação. E para isso ele tinha que ter um exemplo, ele tinha que sentir-se na presença de Deus. Não tem como anunciar Jesus se a gente não se sentir na presença do Senhor, não sentir confiança de anunciar o nome do Senhor, né? Então isso é o resumo aqui do Salmo 51. Mas como eu disse no começo, para Davi chegar a esse resumo, a esse Salmo 51, teve todo um contexto, né? Então Davi estava com um esvaziamento espiritual. Então, onde começou o problema de Davi? A transgressão de Davi, né? Começou aonde? Em 2 Samuel, no capítulo 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi, né? Ali a gente vê por onde iniciou-se. Então, significava as duas expressões, né? Significativa, duas expressões que diz no Samuel 11. Tempo em que os reis saem, ou completando, tempo em que os reis saíam à guerra. Havia um tempo que os reis saíam para guerrear. E nesse caso, chegou o tempo da guerra, os homens de Davi foram, mas Davi ficou em casa. Então Davi já estava fugindo ali da sua rotina normal, né? Os homens foram à guerra, mas Davi ficou em casa, né? E ficou em casa, Davi ficou ansioso. A Bíblia mostra que à tarde Davi levantou-se do seu leito e foi dar um passeio no terraço, né? E ao passear no terraço, ele viu uma mulher se banhando. E ele aconteceu duas coisas. Davi primeiro viu, porque não estava onde deveria. E primeiro,
E segundo, ele desejou aquilo que ele viu. Então começou uma sequência de erro. Davi viu, não foi pecado ele ver, né? Porque a vista olhou para lá, viu, tudo bem. Mas Davi certamente parou para observar e nessa parada que ele deu, ele desejou a mulher que ele estava vendo, não é? E ele, ao desejar a mulher, ele como rei, aí ele cometeu, ele viu a mulher de Urias, né? A esposa de Urias, um dos seus guerreiros, a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. Olha, a mulher era casada, ele também casado, mas mandou chamar a mulher. É por isso que a Bíblia nos ensina: um abismo chama outro abismo. Se no primeiro abismo a gente não fugir dele, a tendência é surgindo um abismo atrás do outro, um abismo atrás do outro, né? E Davi mandou buscar essa mulher e deitou-se com ela, adulterou com Batseba. Davi tinha cometido um pecado diante de Deus, um pecado diante da nação de Israel, porque adultério era um pecado fativo de morte, né? Tanto um como o outro. E Davi cometeu tudo junto. Então deitou-se com ela e, para piorar a situação, Batseba engravidou. Então começou todo aquele processo que não dá para contar agora. Chegou o marido, Urias chegou, e Davi fez ele descansar, embebedou o moço, queria que ele fosse para casa para ficar com a mulher, para disfarçar o seu pecado, mas tudo deu errado. Todos os planos de Davi deram errado. Então Davi resolveu preparar mais um plano. Preparou a morte de Urias, né? Preparou a morte de Urias, mandou ele para a frente de batalha e mandou o recado que todo mundo se afastasse, deixasse Urias sozinho na frente de batalha para que fosse morto pelos inimigos. Igreja, é como a Bíblia não mente. O abismo chamou outro abismo. Davi começou no pecado de desejar a mulher do próximo. E um pecado foi puxando o outro, e foi puxando o outro, e agora está Davi se tornando um assassino, né? Para justificar o seu pecado e para escapar da lei, né? Porque ele morrendo, ele casaria com Batseba, né? E tudo ficava certo. Ela viúva, né? Tinha todo o direito de casar com ele, e tudo estava, segundo o pensamento dele, tudo estava acobertado. Só que Davi se esquecia de um detalhe: o Deus que ele servia, né? Como nós servimos, ele não dorme. E tudo ele vê, tudo ele sabe. Nada passa escondido aos olhos dele. E Davi, um homem amado por Deus, Davi, um homem a quem Deus tinha confiado a nação de Israel em suas mãos, tinha feito esse pecado. Com certeza isso desagradou ao Senhor. Mas o Senhor deixou, né? Aguardou. Davi tomou a providência. Mas Davi não se acomodou. Casou com Batseba e achou que estava tudo normalizado. Mas com Deus não, igreja. Enquanto a gente não se conserta com o Senhor, a gente não confessa o nosso pecado diante de Deus, nada está consertado, né? Pelo contrário, estamos afastados do Senhor. Olha, a transgressão da lei de Deus vai produzir obra, começando aqui. Como cristão, nós somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. A primeira, a santificação, que é buscar e refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Primeira opção. Mas temos a segunda também. Ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir obras da carne. Davi, nesse momento, escolheu a segunda opção. Transgrediu a lei de Deus e produziu a obra da carne, chamada de adultério, né? Aonde custou muito caro. O prazer temporário de Davi lhe custou muito caro, como custa a todos aqueles que servem a Deus e que decide pela segunda opção, transgredir a lei de Deus, transgredir a palavra de Deus, né? Então no 1:2 diz assim: o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso com Batseba, né? Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou. A partir de então, a situação agravou-se, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Batseba, conforme determinava a lei. Daí, Davi preparar tudo isso para justificar o seu pecado, né? E escapar da morte, não só ele como uma mulher. Davi planeja encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Primeiro, determinou que Urias descansasse. Não deu certo.
No entanto, esse plano fracassou. Festejou com Urias no intuito de embriagá-lo. Ao embriagá-lo, mandaria ele para casa e justificaria a situação de Davi. Também não deu certo. Com o fracasso dessas estratégias anteriores, planeja a morte de Urias. Após a morte de Urias, casava-se com Batseba. Tudo ficava certo. No entanto, ele esqueceu, né? Ele não sabia. Ele sabia, mas esqueceu o que estava ocorrendo. E não era de seu. O Senhor estava vendo o que estava ocorrendo e não era do seu agrado. Daí, Deus ficar observando Davi, aguardando uma posição de Davi, posição essa que Davi não tomou. Igreja, o maior pecado, o maior perigo, na verdade, do pecado é quando o homem acredita que tudo passou e que está tudo normal, que ele continua indo para a igreja, servindo a Deus, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando na obra e esquecendo que tem um pecado lá guardado que ainda falta ser consertado com Deus. Enquanto o pecado não é confessado a Deus e não é pedido perdão, o pecado permanece lá. Porque só Jesus tem o poder de limpar o pecado do nosso espírito. Só Jesus tem esse poder. Mas para isso tem uma condição. Primeiro, eu reconhecer o pecado. Segundo, eu confessar. E terceiro, me afastar desse pecado. E Davi estava faltando fazer isso. Daí Deus tomou uma providência. Viu que Davi nada faria e tomou uma providência. Mandou o profeta, né? Natã, o profeta de Deus. Para Davi, a situação estava resolvida. Porém, não imaginava que seria visitado pelo profeta. Muitas vezes, pessoas são visitadas pelo profeta, pela profeta ou pelo profeta. E ali eles escutam coisas boas ou simplesmente coisas como aconteceu com Davi. E muitas vezes o profeta é até escorraçado. Mas a função do profeta, a missão do profeta é obedecer a Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele faz. E Natã era o profeta de Deus. E Natã usa a experiência de Davi e lhe conta uma parábola. Ele recebeu ordem de Deus para falar com Davi a respeito do que estava acontecendo. E Davi e Natã se aproveita do próprio conhecimento que Davi tinha e lhe conta uma parábola. Né? E ao ouvir essa parábola, Davi irou-se, porque ele conta a parábola, a história da ovelha, que um fazendeiro, vamos dizer assim, tinha muitas ovelhas, né? E um pobre só tinha uma ovelha. E o fazendeiro recebeu uma visita e ao servir algo para a sua visita, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, que ele tinha muitas, pegou a única ovelha que tinha, do pobre, que só tinha aquela ovelha. E Davi irou-se com aquilo, né? Porque era realmente uma atitude muito injusta. E Davi irou-se com aquilo, né? E determinando que aquele homem deveria morrer. Quer dizer, o próprio Davi assinou a sua própria sentença. Ele próprio disse o que deveria ser feito, porque era o justo. Significa o quê? Que Davi não entendeu a parábola, mas não ligou a ele. Na cabeça dele, no coração, estava tudo resolvido. Mas não estava. E não está enquanto não acontecer o arrependimento. Foi nesse momento que Natã aproveitou para denunciar de forma direta que aquele homem era Davi. Quando Davi caiu em si, do tamanho do pecado que ele tinha feito, aí sim Davi entrou um arrependimento profundo no coração de Davi. Davi percebeu o caminho perigoso que ele estava trilhando. Ele estava totalmente afastado de Deus. Porque quem cometia tamanho pecado não poderia estar na presença de Deus. Ele pensava que estava com Deus, mas Deus não estava com ele. Embora Deus estivesse observando, mas Deus não podia estar na vida dele da forma que Davi se encontrava. Então Davi arrependeu-se, foi aonde começa o Salmo 51, que Davi começa a orar a Deus e mostrar a Deus o quanto ele tinha se arrependido daquela atitude que ele tinha feito, né? Porque, igreja, eu digo uma coisa para vocês, o homem mais santo é capaz de cair num pecado terrível. Por quê? Porque ele é homem. Grandes homens da Bíblia pecaram. Abraão pecou. Jacó pecou. Davi pecou. Outros grandes homens pecaram. Eram grandes homens de Deus. Homem que amava a Deus. Mas que eram homens, são falhos. Quando a gente vê homens como o próprio apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo,
pecou. Como todos os homens pecam. Daí a necessidade. O homem é santo. Sim, ele se esforça para ser santo, tudo, mas ele tem que andar em espírito se ele quiser permanecer na presença de Deus, que é a concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos só se vence quando se caminha em espírito, quando está ao lado do Espírito Santo, deixando-se dominado por ele. Né? Aquilo que Davi pediu, uma modificação de caráter, e se permitir que o Espírito Santo faça uma modificação em nós, e que nos domine a nossa vontade. Porque muitas vezes nós, como homens, né, não temos força contra a nossa própria vontade. Assim que o mundo vive, né? Andando como quer, fazendo o que quer, porque a sua vontade não tem limites, não tem parâmetros. Então, mas aquele que serve a Deus tem que andar em espírito. Somente na medida em que aprendemos a andar em espírito, poderemos cessar de obedecer à concupiscência da carne. Porque a concupiscência da carne, igreja, é uma coisa natural do homem. Está no homem. O homem é pecador por natureza. Então a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como diz o apóstolo João, está em nós. Fazemos atos bons e desenvolvemos o fruto do Espírito através do próprio Espírito Santo em nossas vidas, quando nos deixamos levar por ele. Mas se a gente não se dobrar e andar na carne e andar no Espírito, não há homem santo, não há mulher santa que não possa cair em pecado. Né? Porque pecar, pecamos todos os dias. Mas temos que reconhecer isso, não esses pecados terríveis, né? Mas aqueles pecados que cometemos todos os dias, quando pensamos ou agimos de alguma forma errada, mas temos o nosso Senhor Jesus, que a gente nos apresentamos a Ele, como Davi fez aqui no Salmo 51, e pedimos a sua misericórdia, e Ele tem poder, nos purifica, nos santifica com seu sangue. Afinal, Ele morreu para isso, né? Ele é o nosso advogado que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, que cada um de nós tenha na nossa consciência que precisamos estar sempre andando em espírito para que não venhamos falhar feio diante do Senhor. E o que é pior, pensar que estamos certos. Por isso que a Bíblia diz que todos os dias precisamos nos consertar com o nosso Deus, para que não vamos acumulando pecado sobre pecado. Então, é muito mais fácil, eu sempre digo, é muito mais fácil, no final do dia, lembrarmos do pecado que cometemos naquele dia e nos consertarmos com Deus ou com o nosso semelhante, aquele que por acaso ofendemos, do que a gente deixar para depois. Primeiro, não sabemos se vamos ter a chance de nos consertar com o nosso semelhante, se ele não está em nosso caminho, continua em nosso caminho, né? E segundo, não sabemos quando Deus nos vai recolher. E terceiro, podemos nos esquecer que cometemos esse pecado como o Senhor Davi se esqueceu, né? E se não fosse a misericórdia de Deus de mandar o profeta adverti-lo do que tinha acontecido, Davi tinha se perdido.